só queria fazer algumas observações. Não é? Esse texto de Gênesis 6, de 1 a 7, nós estudamos há 3 semanas atrás. Não é? Até está no YouTube. Não é? Quase estou ficando famoso, estou me pondo no YouTube. Não é? Mas nós estudamos aqui sobre a geração. Os irmãos se lembram que nós falamos sobre a geração dos dias de Noé, que era exatamente a geração dos nossos dias, né? As características da geração dos dias de Noé são as mesmas características da nossa geração. E lembrando então esse capítulo 6, que nos fala da situação do mundo quando Deus decide destruir a terra. Só algumas observações no texto bíblico. Eu não vou entrar na lição, que é do irmão Alexandre. Primeiro, esses filhos de Deus e as filhas dos homens aqui, lembrando que são os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Recentemente, em uma emissora de televisão, um pregador recordista de horário aí, disse que ele não iria se posicionar. Perguntaram para ele quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, e ele ficou em cima do muro, né? Disse, os teólogos que são os anjos, outros dizem que não são. E meu anjo não podia ter relacionamento com o ser humano, não é? É uma coisa assim tão simples, não é? A Bíblia diz que Deus fez tudo segundo a sua espécie. Se entre os seres vivos não dá para... E só uma ou outra espécie que pode copular e ainda nasce o híbrido infértil, não é? Que dirá que se fosse anjo? Aqui tem o caso dos gigantes, né? Os gigantes já havia. Exatamente. Começa aqui. Outra coisa, Jesus disse lá para os saduceus: vocês não sabem que os anjos se casam, não dão sem casamento, lá no reino do céu vai ser assim. Pois é, então, são coisas assim, e até me surpreendi. Outro dia eu já falei que esse cidadão aí falou que não tem mais sonho nem visão. Ele prega bem, mas tem umas escorregadas aí. Não que eu não dê também, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu não faço programa de televisão. Bom, então... Primeiro, tá no YouTube. Não, tá no YouTube porque me puseram lá, né? Me puseram lá, mas não... Primeira coisa. Segundo, quando se fala que Deus se arrependeu, essa expressão aqui é uma expressão antropopática, ou seja, um sentimento do homem que é usado por aproximação a Deus. Então, vocês receberam semana passada um apêndice, onde eu explico isso. A linguagem antropomórfica e a linguagem antropopática da Bíblia. Como Deus quer que nós o entendamos, e nós vimos semana passada que Deus se revela a nós, ele tem que baixar ao nosso nível de entendimento. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não é que ele pensa uma coisa hoje e amanhã ele está como a gente. Pensa uma coisa hoje, sabe? Eu posso falar porque nós estamos em São Paulo, não é? Então, não tem problema. Tem um certo candidato a prefeito do Rio de Janeiro que virou arrependido. Há uns anos atrás, mostrou toda uma negociata do filho do presidente e tal. E a gente ficou descobrindo. Agora, como ele queria o apoio do presidente, ele mandou uma carta, arrependido, que ele não devia falar nada. Aí eu fico pensando, se ele não devia falar, então ele mentiu. E se ele não mentiu, falou a verdade, então não tinha que se arrepender agora. Não é? Então, se eu estivesse no Rio, ele já perdia meu voto. Mas, de qualquer maneira... Não é nesse sentido que a Bíblia diz. Eu fiz o homem e deu errado, então agora eu vou destruir. Não é isso. Deus, ele não muda, a Bíblia diz. Então, essa expressão que Deus se arrependeu é uma expressão antropopática. Se atribui para que Deus nos faça entender, ele se atribui na sua palavra um sentimento que seria próprio do homem. Mas simplesmente para dizer o seguinte: Deus mudou, não é que ele mudou, ele não mudou, mas Deus alterou a resposta por causa do comportamento do homem. Eu já falei para os irmãos aqui, eu digo que esse flip chart está à minha direita, aí eu mudo para cá e digo agora, o flip chart está à minha, ele mudou? Ele não mudou de posição, quem mudou fui eu que mudei. Assim é o que acontece. Quando o homem era obediente a Deus, Deus abençoa. Como o homem era obediente a Deus, Deus preservava a sua vida, Deus criava as condições. Mas como o homem passou dos limites na sua desobediência, Deus, porque não muda, teve de executar o juízo
sobre a humanidade. Mas Deus tanto amava a humanidade que preservou Noé, porque a Noé, não é porque ele favoreceu a Noé em detrimento dos outros, é que Noé era obediente a Deus. Eu li todo aquele trabalho, estava raciocinando, né? Por exemplo, a empresa, ou qualquer empreendedor vai faz um projeto. Ele pode corrigir, mas não se arrepende. Não tem arrependimento do projeto. Tem correção. Deus projetou o homem, mas ele teve que fazer correção. Exatamente. Mas ele se arrependeu? Não nem podia se arrepender. Ele pode ter entristecido. Entristeceu, exato. Mas, nesse aspecto, é isso que quer dizer isso. Pois não. Foi citado o senhor citando, e Deus usando uma linguagem como entende. Deus falando de uma forma que entende. Como o homem entender. Vestindo a Bíblia com uma linguagem humana, o homem entender. O homem Se ele entender. falar na linguagem dele, jamais Vai entender. Então, E a a gente... gente... de arrepender, de tristeza, coisa que o homem já é familiar do homem. Exatamente. Entenderam? Então, com essas duas observações, vamos hoje estudar, então, Deus que intervém na história com o nosso professor Alexandre. É você que vai para o YouTube. Bom, em primeiro lugar, eu saúdo a Deus com a paz do Senhor. Amém. Que bom, irmão Márcio. Deixa eu falar com o Fica doutor pertinho, Vem cá. assim dá para eu colar alguma coisa. Eu já estou com a Bíblia hebraica aqui. Então já é mais fácil, em vez de eu abrir, eu já. Já. Opa! Bom, mais uma vez dando início a mais uma lição desse trimestre que fala sobre o Deus do livro, certo? O Deus que intervém na história é o Deus do livro. Bom, em primeiro lugar, para que entendamos essa lição, nós devemos entender o que é a história primeiro. História, um grande ditador do século XX, que foi citado aí, que chegou a pelo menos uns 50 milhões de pessoas, Joseph Stalin, ele costumava dizer uma coisa: não há o que possa deter o avanço da história. Ele disse isso na Terceira Internacional. Quer dizer, ele colocava a história como sendo um Deus, que a história tinha uma forma própria, uma vida própria, e a história que determinava a vida das pessoas. História, na verdade, é um termo que foi usado inicialmente por um historiador grego chamado Heródoto. E a etimologia da palavra história, ela quer dizer exatamente uma palavra que os cristãos conhecem muito e utilizam muito, não só a palavra, como o próprio conceito. Ela tem o significado de testemunho. Na Bíblia eu achei pelo menos uns 50 versículos que tem a palavra testemunho. Testemunho é exatamente relatar aquilo que você viu de uma forma de registro. Tanto é que a história científica, ela tem o começo no momento em que o homem aprendeu a ler e a escrever. No momento em que o homem criou a civilização, que é exatamente o momento em que o homem aprendeu a ler, a partir daí se começou a história. Antes disso é o que eles chamam de pré-história. A partir do momento em que o homem pôde relatar em sinais gráficos o seu testemunho, começou a história. Ele começou a testemunhar de uma forma, a perpetuar o seu testemunho de uma forma documental. Antes disso, a história era o testemunho oral, que era de geração em geração, da boca de um para o ouvido do outro, da boca do outro para o ouvido de mais outro. Isso era a história, isso era o testemunho antes de aparecimento da escrita. E com o aparecimento da escrita, que foi por obra de Deus, faz parte da obra de Deus, nós tivemos o aparecimento também do livro.